Bora aprender a fazer esse pinguim lindo pro Dia das Mães? Deixo a lista de material e bora, vem comigo. Material principal, massa de biscuit. Mas essa massa não é uma massa de biscuit qualquer. Ela é aquela caseira que aprendemos a fazer aqui neste canal. O link ensinando está logo abaixo da descrição desse vídeo, tá ok, gente? Eu tingi a nossa massa caseira na cor vermelha, que aqui vamos usar para fazer o cachecol, né, do nosso pinguim. Na creme meio ocre para a pata e o bico, branca para a parte da frente do pinguim, verde para a grama, né, a base, e preta para o corpo e a cabeça do nosso pinguim. Vamos começar pela base, com um CD comum, desse que já se não usa mais. Nós vamos abrir uma massa no tamanho que a gente percebe que já dá para cobrir CD. E aí, passamos cola em todo o CD e já cobrimos com esta massa. Tiramos o excesso por toda a sua volta. E após terminar de tirar esse excesso, a gente dá uma verificada na lateral, né, alisando ali para que venha ficar bem perfeitinho. E aí, com um palito de dente, nós vamos dar um acabamento que vai lembrar uma graminha. E aqui atrás podemos cobrir depois com EVA, para dar um melhor acabamento. E aqui, em toda a extensão, tanto no meio quanto na lateral, por todo esta base, nós vamos picotar, né, com esse palito de dente, que dessa forma vai lembrar uma grama, é uma base de grama. Ok, aqui praticamente já está pronta a nossa base. Com a base já pronta, nós vamos fazer o pinguim. Começamos ele pela patinha. Vamos fazer ele de baixo para cima. Aqui temos 25 gramas de massa creme ou ocre. Vale ressaltar que eu tingi com tinta xadrez, tá, gente? Pode tingir também com tinta de tecido. Aqui, depois de um formato de uma coxinha, estou sempre usando o formato de uma coxinha, né? Você marca por 2 vezes essa coxinha e aí vem modelando os dedinhos. Puxo da frente, o do meio um pouquinho mais pra frente, tá vendo? Pra parecer uma patinha. E aí você já pode passar cola e colar na base. E aí você faz uma segunda patinha, da mesma forma que você fez a primeira, uma coxinha, achata um pouquinho, marca com uma régua, de um lado, de outro, e vem dando o formato, né, de uma patinha de pinguim. Tá vendo? E aí você pode estar colando essa também, na base, um pouquinho separado. Aqui podemos estar marcando com a bola de isopor que vai fazer o corpinho, para saber exatamente onde vai encaixar o corpinho. E aí podemos já partir pro corpo. Bora lá? Para o corpinho usaremos uma bola de 100 milímetros, daquela de isopor oca. E aí podemos já verificar onde vai ficar o saleiro e o paliteiro. E podemos estar marcando com uma caneta para que possamos estar fazendo esse recorte. Aqui com a caneta, uma canetinha, se marcar ao redor do saleiro. Aqui eu vou tirar a tampa que eu acho que fica mais fácil. E aqui eu marco do outro lado. Desse lado também, porque a tampa é um pouco maior para poder ficar as duas medidas do mesmo tamanho, né?
E aí, com a marcação pronta, vamos cortar. Para você que não tem estilete em casa, eu vou ensinar esse método para poder estar fazendo uma abertura no isopor, que é com palitinho. Você vai fazendo um furinho próximo ao outro, em torno de todo o desenho, né, do círculo. E aí depois você vem rasgando, né, juntando um pontinho ao outro. E aí você já consegue tirar o tampinho. E agora, para dar um melhor acabamento, e até abrindo melhor essa abertura para o encaixe do saleiro, você pode estar utilizando uma lixa de unha. Ó, com a lixa de unha, além de eu dar um acabamento melhor, eu abro mais um pouquinho para encaixar melhor o saleiro ou o paliteiro, né? Aqui, ó, já encaixou perfeitamente. Podemos agora abrir o segundo círculo. Aqui eu vou já utilizar o estilete, que é um pouco mais rápido. Mas se você não tem costume de usar o estilete, você use então esse outro método com palitinho para não correr o risco de se cortar, tá bom? Aqui eu tiro o tampinho também e venho dando acabamento com a lixa e abrindo um pouquinho mais. Vai fazer um pouquinho de sujeira, mas depois se limpa, para dar continuidade aí à produção, né? Encaixou aqui perfeitamente, agora já podemos começar a fazer o corpinho. Para fazer o corpinho, nós vamos cobrir por parte do corpo, né, do nosso pinguim. Tirei aqui um pedaço de massa preta. Não medi o tamanho, mas é um tamanho que você calcula que dê para cobrir, né, toda essa primeira parte da bola de isopor. Então, você abre bastante. E aí, se você percebe que o rolo tá grudando, você pode passar aquele óleo de cabelo mesmo, sabe, meninas? Reparador de pontas é bom para não grudar na massa. Aqui você pode estar tirando algumas imperfeiçãozinhas que pode ter grudado na massa. E continue abrindo. Aí você mede, né, antes de grudar, percebe que já dá para cobrir toda, então você já pode estar passando cola em toda a estrutura dessa primeira parte. E aí vem cobrindo com a massa, empurrando o excesso para dentro da bolinha. E aí quando você percebe que já cobriu ela todinha, você vem tirando o excesso com uma régua. Respeitando aquela parte, né, que encaixa na outra banda da bola de isopor. Ela não pode ter massa, tá vendo? Eu tiro dela. Só deixo na parte de fora. E aí, quando você tirar todo o excesso, você vai partir para a abertura ali do círculo, né? Onde fica o paliteiro e o saleiro. Você empurra com o dedo e vem tirando o excesso por dentro da bolinha. Para ficar com acabamento melhor, tá vendo? Com o dedo mesmo você pode tirar o excesso. E aí já vai modelando também, alisando ali as bordas, né? Pra também que não venha ficar com muito excesso de massa, senão não vai encaixar o saleiro e o paliteiro. Então você amassa ali, empurrando bastante a massa pra dentro, no contorno todinho, pra poder encaixar bem o saleiro e o paliteiro, tá bom? Então essa primeira parte do corpo do pinguim está pronta. Antes de nós fazermos a parte de baixo do pinguim, parte do corpo de baixo, vamos verificar se encaixa bem, mesmo depois de cobrir
né, de massa, a parte de cima. Se encaixou perfeitamente em o saleiro paliteiro, então nós podemos partir para essa parte de baixo. Olha só, essa bola que eu comprei, ela tava com defeito, amassada e rachada. Só que só tinha ela no armarinho, então eu trouxe ela assim mesmo. Lembrando que depois que cobrir com a massa de biscuit, após a secagem completa, ela não corre o risco, né, de abrir ou quebrar. Porque a massa de biscuit é bem resistente. Só encaixa que não vai ficar perfeito, mas aí a gente dá um jeitinho, né? Olha só, quando o meu rolo gruda bastante, eu tô sempre usando esse reparador de pontas. Qualquer um que a gente possa usar no cabelo, pode estar utilizando, que ela não deixa grudar na massa. E aqui, observando que já deu para cobrir toda a banda da parte de baixo, você já pode estar concluindo, né? Não passei cola porque essa massa tá bem fresquinha, então ela cola com facilidade, sem precisar passar cola. Aqui eu tirei o excesso, vou dando uma alisadinha, né, para tirar qualquer imperfeição, e agora eu já posso estar encaixando a parte de cima nela. Olha só, não encaixa perfeitamente porque ela tá rachada, né? Mas não se preocupe com essa abertura, porque nós vamos fazer um rolinho depois para dar esse acabamento. Então aqui o corpo, gente, do pinguim já tá pronto, olha só. Vamos passar agora para a cabeça, tá bom? Para a cabeça, gente, nós vamos utilizar uma bola de isopor de 50 milímetros e 120 gramas de massa preta. Olha só, você que não tem balança, você pode tirar uma noção do tanto de massa que eu vou utilizar olhando para a bolinha e para a massa. Aqui nós vamos encaixar a bola no centro dessa massa, empurrar bastante. E aí nós vamos cobrindo, né, toda a bola de isopor com essa massa preta. E aí nós vamos continuar empurrando essa massa para baixo. E ela vai fazer uma abertura, uma cova embaixo, e à medida que vai surgindo essa cova, a gente vai fechando. Se empurra mais um pouco dessa massa para dentro, até que fica no formato exatamente da cabecinha desse pinguim. Aqui nós vamos fechando novamente, vai alisando e ao mesmo tempo empurrando essa massa para baixo. A bolinha vai ficando em cima e a massa vai ficando embaixo. Com a ajuda de algo liso, semelhante a uma canetinha, você pode estar aqui alisando um pouco esse fundo para ficar um pouco mais quadrado e tirando todas as imperfeições, né? Que você vai alisando, continua alisando o máximo que você puder para ela ficar mais perfeita ainda. Quanto mais você alisa, mais perfeitinha ela vai ficar. E o formato da cabecinha é exatamente dessa forma. Aqui eu aliso mais um pouco. E agora nós vamos fazer a abertura dos olhinhos, né? A marcação onde vai ficar os olhinhos. Com o dedão você vem separando a bola de isopor da massa que ficou na parte de baixo, tá vendo? Nessa curvatura aqui vai ficar os olhos. Essa mesma cabecinha eu ensinei, né, quando estávamos fazendo a vaquinha, né? Então, em vez do pinguim, se você quiser fazer a vaquinha também, a princípio vai ficar dessa mesma forma. E aqui a cabecinha está praticamente pronta, tá vendo?
Só que como o corpo do pinguim não tem pescoço, nós vamos tirar um pescoço daqui, da cabecinha. Você vai fazer uma marcação com uma régua bem no meio da parte de baixo, onde fica ali o excesso de massa. E aí você vai modelando com o dedo, você vai separando um pescoço, olha só. Repara bem. Daqui você vai tirando um pescocinho. Com jeitinho, você vai puxando a massa. E aí você percebe que um pescocinho já foi tirado dessa cabeça, tá vendo? Olha só. Se você não entendeu, volta o vídeo novamente. Coloque em câmera lenta, né? Tem essa opção aí nos botões do YouTube. E aí você vai perceber direitinho. Qualquer um é capaz de fazer. Olha só, não tem dificuldade. Com jeitinho, com calma, você chega lá. Aqui já está a cabecinha e o pescocinho pronto, tá vendo? Se ficar alguma imperfeição no pescocinho, não tem problema, que vai um cachecol, né? Então não precisa alisar tanto a parte do pescoço. E aqui eu vou alisar só mais um pouquinho e está pronta a nossa cabecinha. Olha só de lado como fica. Para que essa cabecinha seque sem nenhuma deformidade, nós vamos colocar aqui um palito no pescoço e enficá-la aqui num isopor. Porque se a gente deitar ela, como a massa está mole, ela vai deformar, né? Então, fazendo dessa forma, ela seca perfeitinha, sem nenhuma deformação, tá bom? Enquanto seca a cabecinha, nós vamos aqui concluir o corpo do pinguim. Vamos fazer a emenda. Se vocês observar, parece que a emenda está um pouco mais aberta, mas é porque a massa de biscuit ela tende a retrair um pouco, né? Depois de seco. Aqui eu já adiantei um rolinho e aí eu vou molhar entre as duas partes para estar colocando esse rolinho que vai fazer a nossa emenda entre elas duas. Aqui eu passo água mesmo, porque se eu passar a cola branca depois de seca, embora ela fique transparente, ela fica brilhosa no lugar, né? Então, como eu quero que a emenda fique menos perceptível possível, eu vou colar com água mesmo. Olha só, se você observar essa massa da emenda, parece de cor diferente, né? Mas não é. É porque o biscuit, ele tende a escurecer mais quando seca, tá bom? Então, como essas duas bandas já estão mais secas, ela já escureceu bastante. E aí, quando essa emenda secar, ela também vai ficar tão escura quanto as duas partes, tá bom? Aqui com o rolinho você vem amassando ainda mais nessa emenda, para que ela venha unir ambas as partes. E aqui com água mesmo, a gente vem alisando para que não venha mostrar tanto que tem uma emenda aqui, né? Ó, vai ficar meio esbranquiçado no lugar, porque a massa de biscuit contém cola, né? E a cola é branca, então toda vez que molha, fica assim um pouco esbranquiçado. Mas depois de secar completamente, ela vai ficar pretinha, tá bom? Então você vem contornando toda a emenda com água e com o dedo mesmo você vai alisando, tá vendo? E aqui já tá pronto. Vamos colocar para secar agora. Com a base já seca, onde ficam os pezinhos, eu vou colocar o corpo do pinguim secando completamente em cima já da base. Né, eu confiro primeiro para ver se está encaixando ali nas marcações que fizemos, né, nos pezinhos. E aí com a cola branca, eu passo ali nas patinhas deste pinguim e encaixo o corpinho.
e aguardo a secagem completa para depois colocarmos a cabecinha, tá bom, gente? Enquanto aguardamos secar mais um pouquinho o corpo do pinguim, nós vamos concluir a cabecinha, embora ela ainda não esteja muito seca, né? Mas já deu uma ressecadinha. Nós vamos terminar o rostinho. Aqui você vai separar uma massa branca no formato de uma coxinha achatada, observa. E aí com uma régua você vai marcar, aprofundando a parte mais grossa dessa coxinha, tá vendo? Aqui com o dedo você vem alisando e tirando toda a marcação que pode ter ficado da régua. Abre mais um pouquinho. Aqui você pode cortar também mais um pouco para dar uma profundidade maior para os olhos, né? E aí você vem abrindo com o rolo até que ambos os lados ficam do mesmo tamanhozinho. Você pode estar utilizando algum instrumento, como uma agulha de crochê, para estar alisando alguma imperfeição. E aí com o dedo você vem aperfeiçoando. Mede de vez em quando no rosto para saber se está do tamanho que você quer. Aí agora a gente já pode cortar essa parte do coração, a parte de baixo. Percebo que ainda ficou um pouco grande, venho, corto novamente. E uma vez que ficou perfeito, você vem já colando. Vale ressaltar que eu não usei cola porque ambos os lados ainda estão úmidos. Então, ela adere fácil, já cola fácil. Mas quando você for colar a parte dos olhinhos e a cabeça estiver completamente seca, é bom passar a cola, senão vai descolar, tá bom? Aqui já podemos estar colocando os olhinhos adesivos. Foi o que eu escolhi. Mas se você não tem uns olhos adesivos, você pode estar colocando uma miçanga preta, um botãozinho preto, também vai ficar muito fofo. Aqui eu aliso um pouco, porque às vezes a minha unha, né, estraga, marca a massa, então eu aliso para tirar essas marcações que eu faço com a unha sem querer. E agora nós vamos fazer a parte da bochecha, né, gente? Limpa aqui um pouquinho a mesa e você vai abrir um rolinho. Você mede, né, para saber o tamanho, mais ou menos, que você quer dessa bochechinha. Eu quero que ela fique um pouco maior que os olhos. Então aqui já ficou do tamanho que eu quero, ó. E aí eu venho achatando um pouquinho mais, né, na parte da frente, sem usar cola novamente, porque a massa está bem fresquinha, então ela já cola automaticamente. E agora podemos estar fazendo o biquinho do nosso pinguim. Você vai utilizar umas 3 graminhas mais ou menos de massa na cor pele ou laranja, como que você preferir. E aí você faz um triângulo, deita no dedo, tá vendo? E aí levanta só a pontinha. Vou fazer novamente o biquinho para que você veja como que foi feito. É um triângulozinho, você vai achatá-lo, pode ser na mesa também. E aí você vai pegar esse triângulo e deitar sobre o seu dedo. E com os outros dedos você vem rebaixando as laterais desse triângulo, tá vendo? Como se fosse cobrir o meu dedo. E aí levanta só a ponta
Tá vendo? Aqui já está pronto a parte de cima do nosso bico. Depois podemos estar cortando se você achar que ficou muito grande. Agora podemos fazer a parte de baixo do bico, que é um triângulo também, achatadinho somente. Não precisa levantar parte nenhuma dele, tá? Você só achata um pedacinho de um triângulo. E aqui eu percebo que esse bico tá muito grande, tá parecendo um pato, né? Então eu vou cortar um pouquinho. Corto aqui e aí já venho com a parte de baixo e coloco. Aqui com o boleador, na parte da frente eu abro uma abertura, que pode ser até mesmo com o dedinho, para poder encaixar esse bico. Eu ainda acho que ele está grande, então eu corto mais um pouquinho. E aí agora eu já posso passar a cola e encaixar nessa abertura da frente. Aqui eu vou tirar esse cisquinho. E aqui eu ajeito o biquinho. E pronto, o nosso rostinho está praticamente pronto. Eu vou só dar uma marcadinha aqui com uma agulha de crochê, um furinho de um lado e do outro do bico, para dar a ilusão de que ele está sorrindo, né? Olha só como ficou fofinho. Então, nossa cabecinha já está pronta, gente. E aí eu vou mostrar para vocês, embora o corpo ainda não esteja bem firme, como que vai ficar o final do nosso pinguim. Aqui eu já posso estar passando cola, né? Mas eu não recomendo colar antes que esteja completamente seco, porque ele pode deformar, pode cair. Mas é assim que vai ficar nosso pinguim, olha só. Porque ainda vamos colocar as nadadeiras, vamos colocar a barriga, né? Nosso pinguim. Aproveito a oportunidade para mostrar a emenda para vocês como é que ficou. Olha só, aqui na frente quase nem se percebe. Mas na lateral nós vamos disfarçar com as nadadeiras, tá bom? Aqui também eu fiz um morrinho de capim, que era para não correr o risco de quando a bola estivesse secando ir para trás. E depois a gente podemos decorar com uma florzinha, tá? São truques que ajudam, mas que enfeita ao mesmo tempo, né? Vamos agora fazer a barriga, a frente da barriga do nosso pinguim. Você vai fazer uma coxinha, isso mesmo. Mais uma vez a coxinha do biscuit. Usamos muito essa modelagem no biscuit. Aqui é uma coxinha mais comprida. Aí nós vamos abrir ela com um rolo, de forma que vai parecer um ovo. E aí já podemos passar a cola e centralizar entre essas duas aberturas, onde vai o saleiro e o paliteiro. E aqui você já encaixa, centralizando. E aqui a barriguinha do nosso pinguim está prontinha, tá vendo? E já deu uma disfarçada também na emenda, né? Se bem que na frente eu não tava precisando tanto. E agora nós vamos fazer as nadadeiras. Eu pesei 10 gramas de cada. Mas, se você não tiver a balança, como mencionado, você tira 2 pedacinhos, coloca um do lado do outro, para que você observe se estão do mesmo tamanho. O importante é que esteja do mesmo tamanho, independente de nadadeira grande ou pequena. Desde que estejam do mesmo tamanho, vai ficar legal. Aqui você coloca cola somente na parte mais larga e levanta a ponta dessa nadadeira. Do outro lado, você faz a mesma forma. Vai colocar cola somente na parte mais larga dessa coxinha, colar na lateral do seu pinguim e dar uma levantadinha na nadadeira. E aqui tá pronto, gente. Olha só que lindo o corpinho do pinguim. Agora nós vamos decorar. Adivinha com que essas rosas, essas flores, vamos colocar na base, e essas rosas quem estão reconhecendo?
Eu fiz, ensinei no último vídeo do canal. São rosas fáceis, flores fáceis de fazer. Passo a passo, rápido e fácil. E aqui eu tô já utilizando elas para decorar a base do nosso paliteiro e porta-saleiro, né? Olha só como tá ficando lindo. Para finalizar aqui essa decoração, vou colar uma menorzinha aqui no fundo, junto a esse montinho de grama. E ficou perfeito, gente. O corpinho, a base já estão prontíssima. E o último toque final, vamos colocar o cachecol ao redor do pescoço do nosso pinguim. Então, como eu estava dizendo, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo na descrição, como é que você faz essas rosas, tá bom? De maneira rápido e fácil. Para o cachecol, nós vamos fazer um rolo e vamos abri-lo de forma que fica parecendo uma tira. Cortamos o excesso e aí picotamos o final de cada ponta para lembrar ainda mais o cachecol. E aí, com toda paciência, delicadeza, você vem contornando o pescocinho do pinguim. Vale lembrar que o cachecol não pode tampar a entrada ali do saleiro ou do paliteiro, tá? Você vai modelando de forma que ele venha deixar essa abertura livre. Olha só como é que ficou. Já está super fofo, não tá, gente? Aproveite, comente, se inscreve, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos passo a passo que eu estarei fazendo. Aqui só para dar um toque ainda mais especial no nosso pinguim, eu vou maquiá-lo, somente a bochechinha aqui. Tá vendo? Para ele passar uma mensagem de que é saudável, né? E aqui nós damos um pinguinho de luz na bochechinha para ressaltar ainda mais o rugezinho. Olha só como ficou fofo. Colocamos o saleiro, paliteiro, está pronto o nosso pinguim.